bom dia, sexto ano. Hoje nós vamos dar continuidade à correção dos exercícios, tá bom? Deixa eu colocar aqui o bendito notebook pra frente, né? Ele cisma de trocar de posição. Mas enfim, parou. Bora? Enfim, voltou. Página 80 a página 82, que vai ser a nossa correção, tá? Vamos lá. Pacto ficcional. Estou lendo o texto para vocês, hein? Olha, é o acordo que se estabelece entre leitor e texto, no sentido de não se questionar o estatuto fantasioso de uma obra. Este pacto se realiza tanto a partir da leitura de obras literárias escritas em prosa, como contos, novelas e romances dirigidos a adultos, jovens e crianças, como também a partir de obras em linguagens que mesclam o verbal e o visual, como novelas e séries televisivas, filmes, histórias e quadrinhos, tirinhas de jornal, desenhos animados e outras produções de vários gêneros. Há outros tipos de pactos de leitura, conforme as especificidades dos gêneros textuais. Pacto científico, para leitura de trabalhos científicos como artigos, dissertações e teses. Pacto factual, para leitura de notícias, reportagens, relatórios, boletins de ocorrência. O pacto histórico, para leitura de textos históricos como documentos e narrativas historiográficas. Ressalta-se, porém, que uma forma de pacto não precisa necessariamente excluir a outra. Assim, podemos ler um romance relativizando o que pode ser mais ou menos calcado numa dada realidade, ou ler um texto histórico pensando no quanto o historiador também pode ficcionar ao imprimir seu ponto de vista no relato. Beleza? Continuando. Número 1. Com base no que foi apresentado no verbete e na sua compreensão, tudo que é considerado ficcional é fantasioso ou inventado e não tem relação com a realidade? Justifique. Então, aqui nesse texto apresentou o ficcional, correto? Está realmente enfatizando o que é o fato, o pacto ficcional usado nas novelas, nos romances, em tudo. Então vamos lá responder essa pergunta aí. Tudo é ficcional, é fantasioso, é inventado e não tem relação com a realidade? Vamos lá, né? Nem sempre. Por mais que seja um fato ficcional, uma ficção científica, que são os filmes que eu gosto muito, eles têm a ver um pouco sim com a realidade. Geralmente eles fazem um pouco de crítica, né? Jogam um pouquinho assim de crítica, mas são ficcionais. Mas vamos lá. Podemos ler um romance relativizando o que pode ser mais ou menos calcado numa dada realidade. Ou ler um texto histórico pensando no quanto o historiador também pode ficcionar ou imprimir seu ponto de vista no relato. Ou seja, não é tudo ficção, porque o historiador ele pode pegar, fazer daquela obra, do seu ponto de vista, uma ficção e ao mesmo tempo, quando for escrever, né, vai botar assim, a ficção, mas dentro da ficção está o ponto de vista dele. Continuando no número 2. Texto como notícias, reportagens, relatos históricos ou relatos podem ser lidos como ficção? Justifique. Podem ser lidos como ficção se relativizar os fatos ou acontecimentos e analisá-los como fantasiosos. Então, ele pode ser considerado ficção? Mais ou menos, né, gente? Pode ser lidos como ficção? Até pode. Só que, como falou aqui, ó, tem que ter os fatos ou acontecimentos para analisá-los como fantasiosos. Número 3. Quem pode construir um sentido mais fantasioso ou calcado na realidade na leitura de um texto? Comente.
O leitor pode construir esse sentido. A construção de sentidos na leitura se dá na relação entre o leitor e o texto. Então, eu e você, nós, podemos sim construir um sentido fantasioso, mas podemos construir esse sentido fantasioso no leitor. Na construção de texto, nós podemos sim. Número 4. De acordo com o texto do verbete, o que é ficção? Vamos lá. Tá lá no início, gente, falando o que é ficção. É o estatuto fantasioso de uma obra, no qual vale a verossimilhança, ou seja, a coerência entre o contexto inventado e a ação dos personagens. O verbete lido foi publicado em mídia impressa ou digital? Foi publicado em mídia impressa, mas houve comparação do verbete com dicionário online. Número 5, gente, foi publicado em uma imprensa, tá? Mas houve a comparação do verbete online. Então, os dois aí são apresentados. O verbete online e o verbete e a imprensa. Uma mídia, né? Imprensa. Número 6. Em qual dessas mídias você faz consultas de verbetes? Em qual dessas mídias? A digital ou a de jornal ou a de livros? Qual dessas dois materiais vocês fazem a consulta de dicionários? Enfim, qual? Eu faço mais pelo Google, então eu faço online. Então você escreva aí. Se você também usa mais online do que o livro, você coloca online. Que gêneros o autor do verbete cita para exemplificar os gêneros textuais ficcionais em prosa? Contos, novelas, romances, filmes, história em quadrinhos, tirinhas de jornais, desenhos animados, entre outros. Número 8. Sobre os pactos de leitura, responda aos itens. Quais são os outros pactos de leitura existentes? Igual eu falei já, pacto científico, pacto factual e pacto histórico. B. Que exemplos são utilizados em cada um deles? Aí fala lá, o pacto científico é o pacto de leitura de trabalhos científicos, como artigos, dissertações e teses. Pacto factual é o pacto da leitura de notícias, reportagens, relatórios, boletins de ocorrência. Factual é o pacto de notícias, tá, gente? Porque aqui ele enrola um pouquinho para falar, mas é pacto de notícias. E pacto histórico é a leitura de textos históricos, como documentos e narrativas historiográficas. Número 2. 9. A linguagem utilizada na escrita do verbete do dicionário é... Eu ensinei para vocês isso já. Linguagem figurada e linguagem denotativa. Se é usada no dicionário, é linguagem denotativa ou linguagem figurada? Denotativa, porque é de dicionário, né? Então, vocês façam um X aí na linguagem denotativa. E também linguagem formal, que é aquela linguagem usada exatamente na gramática, igualzinho na gramática, né? Respeitando todas as regras. Então, linguagem formal. Tá parando a beça meu notebook, gente. Espero que o vídeo fique legal. Por que é feito esse uso? Porque se trata de um gênero no campo de estudo e pesquisa. Exige uma padronização de linguagem. Exige a gramática correta da língua portuguesa. Tá bom? Por isso que é feito esse uso. 10. Sobre os verbos presentes no texto, responda aos itens a seguir. A. Que tempo e modo verbal são utilizados? Qual tempo e modo verbal utilizados no texto, gente? Qual tempo? Todos os verbos são usados no presente do indicativo. Presente do indicativo. Que é efeito de sentido o uso das formas verbais nesse tempo e nesse modo produz
Com isso, cria-se o efeito de evento atemporal. Evento atemporal. Em qual pessoa são essas formas verbais? Terceira pessoa do singular. Porque são conjugados dessa forma, para indicar o sentido de impessoalização da linguagem. Gente, a terceira pessoa é utilizada justamente para isso, para trazer o sentido de impessoal, de não colocar o meu ponto de vista no texto, entendeu? Para não ter o traço do autor no texto. Então, é utilizado o verbo de terceira pessoa. Então, vocês coloquem aí, para indicar o sentido impessoal de linguagem, da linguagem, tá certo? Então, gente, o trabalho é esse, corrigido, tá bom? Pacto ficcional, pacto ficcional científico. Vocês viram, não é difícil, não tem nada complicado aqui, tá? E até a próxima aula, até o próximo vídeo. Estejam fazendo as atividades, tá, meus amores? Beijos!